Bom dia a todos e todas. Obrigado aos presentes. A gente vai falar hoje sobre improbidade nas contratações públicas. São dois temas muito importantes dentro do direito administrativo. A improbidade, que é regida pela Lei 8429 de 92, e as contratações públicas, que é regida pela Lei de Licitações. Que a gente traz um conceito geral de improbidade administrativa. Ela é toda conduta dolosa, ou seja, intencional, praticada por agente público ou terceiro que cause dano ao erário, enriqueça ilicitamente ou viole os princípios da administração pública. Esse conceito ele mudou ao passar dos anos, tá? A partir de 2021, o dolo entrou como a única forma de atuação para que seja caracterizada a improbidade administrativa. Anteriormente, a culpa também entrava, que era no caso da negligência, imperícia ou imprudência, mas a partir de 2021, esse conceito se restringiu à prática com dolo da conduta, que a legislação traz, que é a vontade livre e consciente de exercer ou praticar determinada conduta. Aqui também é importante esclarecer que tem uma questão importante de um terceiro pode ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa. Contudo, se não for caracterizada o ato de improbidade administrativa do servidor público, o terceiro ele não responde sozinho pelo ato. Então, essa é uma coisa importante nesse conceito aqui, que, como eu falei anteriormente, passou por mudanças. Improbidade e contratações públicas, tá? As contratações públicas, licitações e contratos, são áreas sensíveis à ocorrência dos atos improbos. Por quê? Porque está envolvido com recurso público, está envolvido com contato com empresas. Então, normalmente é um ambiente mais propício para a corrupção dos atores ali envolvidos, né? A gente tem aqui os tipos de atos de improbidade administrativa, tá? Esses são os 3 previstos na legislação. Então, eles são adequados às contratações também. O enriquecimento ilícito, ele é previsto no artigo 9º da Lei 8429. O dano ao erário, ele é previsto no artigo 10º. E a violação aos princípios da administração, previsto no artigo 11º. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles aqui. O enriquecimento ilícito, tá? O agente obtém uma vantagem indevida em razão do cargo ou da função. Ou seja, recebe propina. Talvez seja o caso que a gente mais vê na prática. Recebe propina para direcionar uma licitação, favorece uma empresa específica. Então, talvez seja o caso mais recorrente aqui. Prejuízo ou dano ao erário, tá? Quando a conduta causa prejuízo financeiro à administração. Firmar contrato superfaturado, pagar serviços não executados, frustrar a licitação. Então, tudo o que há prejuízo financeiro à administração, ele é enquadrado nesse tipo de improbidade. Tá? Normalmente, é muito o caso dos contratos superfaturados, né? Como a gente vê vários exemplos no nosso cotidiano, esse também é muito recorrente. Todos são recorrentes, na verdade, né? Mas violação aos princípios da administração pública, que é os princípios do artigo 37 da Constituição ali, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
A eficiência não entra tanto aqui, mas é possível enquadrar como violação aos princípios. Além de outros princípios do processo administrativo, todos eles podem ser enquadrados nesse tipo de improbidade. Um exemplo é favorecer empresa de familiar, omitir informações em edital ou manipular julgamento de propósitos. Normalmente ele está bem vinculado ao princípio da impessoalidade, tá? Porque normalmente se fala de um favorecimento a um terceiro, a um amigo, então a um parente. Então é muito recorrente também no nosso dia a dia, mas dentro das contratações ele se caracteriza por tu direcionar a licitação em favor de um terceiro para se beneficiar daquilo, né? Sujeitos envolvidos, como eu falei anteriormente, a legislação alcança tanto o particular quanto o agente público. O agente público é qualquer pessoa que exerça função pública, mesmo temporária ou sem remuneração. Aqui entra mesário, que ele está numa condição de agente público, entram estagiários da administração pública, entram diversos tipos de servidores, além dos estatutários, né? E o particular é a pessoa física ou jurídica que concorra, participe ou se beneficie do ato impróprio. Como eu falei anteriormente, não é possível condenar um por improbidade, no caso o particular, e não condenar o agente público, ou não denunciar o agente público e denunciar somente o particular. Então ele tem esse litisconsorte, que a gente chama passivo, tá? Tem que estar os dois no polo passivo da ação de improbidade administrativa. Sanções possíveis, tá? As sanções também elas tiveram mudanças em 2021. Elas eram mais pesadas, elas tinham um mínimo e um máximo a serem cumpridas, mas atualmente elas só têm um máximo. Então, talvez não tenha sido a melhor forma de alteração nessa parte aqui, mas os legisladores viram por bem alterar, então não tem muito o que fazer. Sanções possíveis: a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a multa civil, proibição de contratar com o poder público, ressarcimento integral do dano. Esses dois aqui se aplicam mais, os três na verdade, né? Se aplicam mais aos particulares, tá? A gente vê casos aí que tem empresas que criam outro CNPJ justamente para poder contratar novamente com o serviço público. O ressarcimento integral do dano ele vai ocorrer de qualquer forma. Mesmo se não for condenado em alguma dessas outras sanções aqui, o responsável vai ser condenado a ressarcir o dano. Medidas de prevenção são muito importantes aí para a gente debater aqui, porque normalmente a gente vê que o ato de improbidade ele gera o resultado e vai se perpetuando ao longo do tempo dentro da administração pública. Atualmente a gente tem, a partir da 14133, tem mais esse viés de prevenir atos de corrupção. A gente vê isso pela segregação de funções, pelo planejamento também. Então eles servem como mecanismos de controle para esses atos de improbidade também. Planejamento e publicidade das licitações é uma das medidas de proteção. Controle interno e auditorias regulares. Aqui na Câmara isso não se aplica, né? Porque a gente não tem um controle interno setorial.
No entanto, a gente passa por auditorias frequentes da Controladoria, do Tribunal de Contas, capacitação de gestores públicos, atuação preventiva dos órgãos de controle, como eu falei anteriormente. O Tribunal de Contas ele age preventivamente no âmbito principalmente da Câmara, e a transparência ativa em portais eletrônicos, que veio como uma obrigação da nova lei de licitações. Então, como eu falei anteriormente, vários dessas medidas de prevenção eles foram incorporados à lei para efetivamente trazer um resultado de prevenção aos atos de improbidade administrativa nas contratações. Trouxe aqui alguns casos práticos, tá? Que provavelmente não aconteceram no Brasil, aconteceram na Noruega ou algum país desse tipo. Caso 1, a máfia das licitações, tá? As empresas combinavam previamente resultados de licitações, simulando concorrência para fraudar preços, e os servidores que participavam recebiam as vantagens indevidas. Ou seja, aqui está um bom caso dos dois polos passivos da ação de improbidade realizando um conchavo para receber um benefício. As condutas foram enquadradas como ato de improbidade por dano ao erário e enriquecimento ilícito. Isso aqui é comum, acontece várias vezes aí, dá para no jornal a gente vê isso toda hora. Tá. O caso 2, que eu trouxe aqui, superfaturamento em contratos de obras públicas. A empreiteira cobrava valores acima dos de mercado por conluio com o gestor público. Esse aqui também é bem frequente, não tão frequente quanto o anterior, mas é frequente, bastante frequente. O enquadramento é o dano ao erário e a violação aos princípios. Aqui não tem enriquecimento ilícito, salvo por parte do particular, né? Mas, viu? Caso 3, tá? Contratações direta indevida. Isso aqui acontece aos montes, né? Várias contratações indevidas, favorecimento de empresas de terceiro. Então, é utilizada a dispensa de licitação, a inexigibilidade de licitação de forma incorreta, que caracteriza um ato de improbidade administrativa. No caso aqui, o prefeito contratou a empresa de parente sem licitação, sob pretexto de emergência inexistente. Isso aqui é quando há uma emergência que tu cria, talvez não seja uma emergência, né? Enquadramento, violação ao princípio da impessoalidade e da legalidade. Então, nesse caso aqui, como eu falei anteriormente, normalmente o princípio da impessoalidade vai aparecer nesse tipo de conduta. E eu trouxe aqui uma reflexão sobre a improbidade nas contratações públicas, tá? Ela mina a confiança da sociedade no Estado e compromete a qualidade nos serviços públicos. Mais do que punir, é necessário prevenir, fortalecer a ética, a transparência e a responsabilidade na gestão pública. Então, é isso. A gente já tem a sociedade em geral já tem uma visão de corrupção, de negligência do Estado, e os atos de improbidade eles só fortalecem esse tipo de pensamento. Por mais que não sejam todos os servidores, acaba a classe sendo colocada toda no mesmo balaio. Então, é isso. Eu tinha para trazer hoje. Obrigado a todos os presentes. Uma boa manhã a todos.